boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Copa no Papo aqui na TV Universo. Vamos falar um pouquinho sobre Copa América, sobre também o Mundial Feminino, um com notícias um pouquinho melhores, outro com notícias péssimas, mas enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui. Antes da gente começar, fazer um agradecimento especial a quem apoia a gente. Universo, ensino de qualidade e tradição há mais de 50 anos. Cunha Oceânico, agora com delivery da melhor pizza da região oceânica. E também Dump Picolés e Sorvetes Artesanais. É isso, gente, a galera que sempre apoia a gente. Beijo pra vocês, muito obrigado. Bom, ao meu lado aqui temos o homem, né, nosso Rock Júnior, nosso Odivan, aqui do Copa no Papo. Eu já fui mais habilidoso, né? O cara que só toma cartão o tempo todo, Rodrigo Gomes. Muito boa noite, Rodrigão. Boa noite pra você, Taipan. Boa noite aos amigos da TV Universo. Vamos desenrolar esse papo e tentar desenrolar o que é seleção brasileira nessa Copa América. Que beleza, que maravilha. Ao lado do Rodrigo, temos o homem das histórias, o cara que já viu de tudo um pouco e que continua vendo, nosso querido Gabriel Farias. Muito boa noite, Gabriel. Boa noite, Taipan. Boa noite a todos. Classificado, graças a Deus. Só a Deus mesmo, porque não seleção. Depende disso. Já começou, mas eu vou deixar essa passar, Rodrigo, porque errado você não tá, pelo menos Estamos entrosados, né? É. Você viu que eu joguei ele. Pois é. Não, tá tudo ali atrás, a tabelinha tá trabalhando, que tá uma beleza. Esse treino aí tá demais. Ao lado do nosso querido Gabriel, um novo convidado, temos aqui Rodrigo Campos. Muito boa noite, Rodrigo. Ele que é narrador da Band News. Fala um pouquinho do seu trabalho aí, Rodrigo, um pouquinho da sua história. Um abraço, grande Taipan, que alegria estar aqui. Um forte abraço a você que está ligado. Sufoco da seleção brasileira mais uma vez, vamos falar sobre isso. Em relação ao meu trabalho, estou lá na Band News FM, narrando futebol, a equipe comandada pelo Edilson Silva, trazendo aí as emoções assim que retornarem do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, é um trabalho bem legal em 90.3 que a gente tem o orgulho de realizar e orgulho de estar aqui ao seu lado. Que maravilha, ó, tá difícil trabalhar com dois narradores aqui na discussão. Eu confesso que estou ficando meio tremido, assim, tô tremendo um pouquinho. Ainda nosso diretor ainda por cima já tem a voz grossa também. Olha, rapaz, é um negócio de louco. E finalmente, ao lado do Rodrigo Campos, temos nosso querido Anderson Costa, do Na Torcida. Muito boa noite, Anderson. Boa noite, obrigado mais uma vez. Uma honra estar aí. E a vitória de ontem foi dedicada a um rapaz, né, que faz parte também, não é porque ele tá machucado, não faz parte. Fernandinho, essa foi pra você, hein? Tite mandou te dar um abraço. Todo mundo com saudade do Fernandinho, né? Aliás, eu queria, antes da gente falar especificamente do jogo, vocês estão ligados que o Alan já entrou na partida com o curativo na cabeça, né? Vocês sabem por que o curativo? Conseguiu tomar um tombo na escada subindo pro campo, deu de cabeça no degrau. Olha, tá uma zica animado, de um né? volante que, meu Deus do céu, daqui a pouco não vai ter nem mais volante pro Tite colocar de titular. Aliás, é bom a gente lembrar também que o Richarlison não ficou nem no banco de reservas por causa de cachumba, tava com a cara inchada. O Richarlison, inclusive, fez com que toda a seleção fosse vacinada por causa de cachumba. Então, vamos vacinar as crianças, pelo amor de Deus. Esse negócio de vacina da autismo é mentira, tá, gente? Não vamos ficar com isso não. Agora vamos falar do jogo. Por favor, Brasil 0, Paraguai 0, nos pênaltis. Eu tenho que admitir pra vocês que eu fiquei boladíssimo quando a gente chegou nos pênaltis. Porque, assim, do outro lado, eu conheço bem aquele cara que tá ali embaixo da trave. Simplesmente Gatito Fernandes, que pega pênaltis pra Dedéu no Botafogo, 19 pênaltis contra ele, 10 defesas. Vamos combinar 50% de aproveitamento pra um goleiro em cobrança de pênalti. É um negócio de louco. Mas deu tudo certo, tirando ali o Firmino. Emoção... Hã? Uribe, meu Deus do céu. Já começou assim. Então, Rodrigo, eu vou começar logo com você, já que você tá animado. Ontem a retranca paraguaia conseguiu dar um nó no Brasil, principalmente no primeiro tempo. E só deu uma melhorada quando o Paraguai teve um expulso. O Tite parece que até agora não encontrou uma maneira de furar a retranca, né? Todo time que joga fechado contra o Brasil e não sofre gol, acaba levando uma certa vantagem. Aumenta a ansiedade dos jogadores em campo, aumenta a ansiedade e a cobrança da torcida nas arquibancadas. A gente já sabe bem que o time da seleção brasileira não está acostumado à pressão, acostumado a vaias. Aí, quando pega uma retranca igual foi a do Paraguai, a coisa desanda. Rodrigo, eu vou perguntar pro outro Rodrigo. Não é você não, calma. Baixa essa bola aí também, calma aí.
Eu vou perguntar também pro Rodrigo Campos o que poderia ter, assim, eu tinha colocado no terceiro bloco, mas a gente já pode começar a discussão desde agora. O que o Brasil poderia ter para tentar furar essas retrancas, né? O que está faltando? Se a gente parar para pensar, o erro não é o Paraguai jogar todo fechado, o erro é o Brasil não esperar isso. O Paraguai está fazendo o papel dele. Ele vai enfrentar a seleção brasileira numa competição importante na casa do adversário. Então é normal qualquer seleção jogar mais recuada contra o Brasil em qualquer lugar do mundo, principalmente aqui no Brasil. O problema é o Brasil não ter alternativas para isso. Então eu vejo que o Tite comanda a seleção brasileira já há algum tempo, um tempo considerável, o suficiente para dar a ele alternativas de jogo, coisa que a gente não vê. O Brasil parece que entra para uma partida dessa contra o Paraguai naquela expectativa do talento individual resolver. E quando isso não acontece, a falta de coletividade, de jogadas ensaiadas, de alternativas que deveriam ser criadas durante os 90 minutos acabam não acontecendo. Então a gente olhar para o banco de reservas, podia colocar o Neres, podia colocar o Paquetá, o William podia ter entrado mais cedo. Não é a questão individual, é a questão coletiva. O Brasil não está tendo alternativas, ou pelo menos não vem apresentando alternativas para furar um esperado e inevitável bloqueio adversário. Vou aproveitar essa bola que você levantou e vou cortar direto ela no peito do Anderson. Essas horas, o que o Rodrigo falou é muito certo, né? A gente está vendo que várias vezes, principalmente com o Everton, né? O Everton Cebolinha, ele muitas vezes fica realmente isolado ali do lado esquerdo, ele tem que dar o jeito dele. Sim. Será que nesses momentos, o Neymar faz falta? É justamente isso que eu ia falar, que além do Neymar também o Marcelo. Que o Marcelo, ele pode estar sem uma perna, mas ele não pode estar de fora da seleção hoje. O Felipe Luiz é bom jogador? É, muito bom jogador. O Alexandre é bom? Sou fã dele. Agora, o Marcelo não pode estar fora da seleção. Porque o Marcelo deixou. E outra coisa também que a gente vai falar, porque o Brasil não se acostumou a jogar sem o Neymar. O Brasil sempre jogou com o Neymar. E aí chega nos momentos cruciais, que foi a Copa e a Copa América, o Neymar não tá. E agora? Como é que vai ser? Que o time sempre jogou pro Neymar, não com o Neymar. Esse pra mim é o grande defeito da seleção brasileira, jogar pro Neymar. E sim tem que jogar com o Neymar. Pode falar, rapidinho, claro. Só acrescentar, além disso que foi colocado, essa Neymar dependência do Brasil, não existe na seleção um outro protagonista. A gente espera quem? O Felipe Coutinho? Não. O Felipe Coutinho não nasceu, é dele isso. Eu acompanho a carreira do Felipe Coutinho desde que ele tinha 13, 14 anos, na presença lá em São Januário, fazendo a cobertura do Vasco. Ele é um cara tímido, ele é um cara que joga bem, é um baita de jogador, não vem fazendo, pelo menos ontem, não fez a atuação esperada, mas nem o Coutinho, nos melhores dias, ele quer assumir o posto de protagonista. Ele prefere sempre ser o coadjuvante. Então, sai o Neymar, a gente perde o Neymar, quem vai assumir essa função? E toda a seleção precisa ter um cara referência, aquele cara que o adversário fala, tem fulano do outro lado, tem o Messi do outro lado, tem o Maradona do outro lado, tem o Romário do outro lado. O Brasil hoje não tem aquele jogador que entra em campo e o adversário pensa formas de parar aquele jogador. Infelizmente, essa é uma realidade. Aproveitando essa bola aí do Coutinho, né, que a gente esperava que ele fosse protagonista no lugar do Neymar e tal, a gente sabe que isso não tem acontecido no Barcelona, mesmo na época de Liverpool não era tão assim, né, na época que ele estava jogando muita bola e tal, porque ele dividia protagonismo, seja com o Suárez, com quem ele jogou junto, com o Gerrard, né, também que é um dos maiores ídolos da história do Liverpool e tal. Eu perguntar pro Gabriel, o que tá faltando pro Coutinho tentar assumir mais essa responsabilidade, porque muitas vezes ele parece que se desliga do jogo, ele não tá conseguindo fazer a partida que dele se espera. Acho que o grande erro foi quando se buscou um protagonista na vaga do Neymar. O Neymar tem essa capacidade. O Felipe Coutinho não, talvez em escala técnica ele seja aquele jogador mais qualificado. Mas ele não tem esse perfil de liderança, como o Rodrigo muito bem falou. Não é um jogador que a gente pode esperar isso dele, não pode esperar nem dele, nem de qualquer outro jogador dessa atual convocação e nem de outro que não tenha sido convocado. Acho que o Brasil hoje se ressente de jogadores com esse perfil. A gente já teve isso, assim, uma fartura tão grande que hoje, quando a gente só tem um, a gente acaba estranhando um pouco. Eu acredito que tem jogado um futebol até abaixo do que ele pode jogar, é verdade,
mas acredito também que esperar dele protagonismo, acho que é um pouquinho de equívoco do torcedor ou de quem espera isso. Ele não entrega esse futebol tão decisivo, principalmente nas partidas mais pesadas. E o Firmino, Anderson? O Firmino, ele se... Porque tá realmente... Ele tá cansado. Tá realmente passando por uma fase... Tá ridículo. Assim, começou até bem a preparação. No amistoso, inclusive, ele entrou no segundo tempo. Tava vindo, né, de final de Liga dos Campeões até e aí tal. tava compreensível. Mas tava conseguindo fazer o futebolzinho dele. Mas desde que a Copa América começou, o Firmino se tornou titular e não tem apresentado aquele futebol que a gente espera também. Tá saindo demais da área, não tá nem fazendo centroavante, nem meio de campo, não tá caindo pelas laterais, trocando de posição com o Jesus. Ele tá meio perdido nesse esquema. Eu acho que tanto o Coutinho e o Firmino, acho que eles estão, assim, totalmente fora. Até porque o Coutinho, até antes da Copa, o Coutinho jogava na ponta direita, né? E aí ele vem pro meio, pra ser o ritmista, como o Tite gosta de falar. Mas ele não é esse ritmista, ele é um ponta, ele é o cara que vai dar fluidez ao jogo. Então, de repente, se botasse, na minha opinião, colocasse o Coutinho mais pra ponta, de repente, pra ver se ele voltava com a alegria de jogar. E agora o Firmino tá merecendo um banco, né, cara? Você acha que é alegria nas pernas que tá faltando, então? Na alegria, pode ser. Que maravilha. Só não pode se inspirar no Bernard, porque se inspirar no Bernard é 7. Mas assim, uma coisa que eu coloco é o seguinte. O Felipe Coutinho tá abaixo do que a gente esperava? Sim, é fato. Agora, alguém esperaria muito mais do Firmino? Eu acho que o Firmino, ele é o Firmino, ponto. A gente não tem que esperar muito mais. Eu não sei por que de uma expectativa que o próprio Tite criou em relação ao Firmino, porque eu acho isso injustificável. Por que o Firmino vai ser o cara da seleção? Eu acho que o Firmino está vivendo dias de Firmino, ponto. Assim, vou jogar essa bola aqui pro Rodrigo Gomes, porque o Firmino, na real, no Liverpool, ele joga diferente. Isso. Né? No Liverpool ele joga diferente do que ele joga na seleção. No Liverpool ele é um falso 9, que é basicamente um meia. Né? O Mané pelo lado esquerdo, o Salah pelo lado direito, os dois fazem facão e o Firmino desembola a bola pra eles. Né? Sai da área pro meio pra receber a bola num pivô e abrir, alguma coisa do tipo. Na seleção ele já é mais centroavante. E quando ele sai da área para fazer essa função que teoricamente ele faz no Liverpool, ele se perde. Será que é só uma fase ruim ou o Tite não tá conseguindo aproveitar esse talento do Firmino? Porque no Liverpool ele faz esse trabalho muito bem. Né? Claro que tá bem cercado, tem ótimos jogadores jogando ao lado dele. Né? Ele tem uma opção ótima pela direita que é o Salah, uma opção ótima pela esquerda que é o Mané, tem uma opção que vem de trás que é o Wijnaldum. Então ele tá bem servido, mas você vai dizer que na seleção ele não tá? É óbvio que tá. Você fez uma observação interessante, né? Talvez o Tite não esteja sabendo utilizar o Firmino da forma correta. E o Firmino também não tá se encaixando no estilo de jogo do Tite. Então eu acho que isso parte muito mais de uma decisão do jogador de tomar as atitudes dentro de campo, de repente procurar fazer o que ele faz no Liverpool dentro da seleção brasileira. Se a coisa tá ruim lá dentro da área, ele sai, vem buscar um jogo aqui com o Felipe Coutinho, tenta fazer uma triangulação com o Arthur, abre um pouco mais pela ponta. Enfim, ele tem que buscar também opções e dar opções para o time do Brasil. Isso ele não vem fazendo. Tanto que eu comparo o futebol que o Firmino vem apresentando nessa Copa América ao que o Uribe apresentou no Flamengo. Ai, hein? Bateu pesado. Ai, hein? Uribe é brabíssimo. Eu vou te falar, eu acho que nem é só por falta disso, eu realmente acredito que isso o técnico é errado. Porque ontem tiveram momentos em que a gente viu o Firmino no meio de campo, ao lado do Arthur, buscando o jogo. O Brasil simplesmente ficava sem centroavante. É o que ele faz no né? Porque o Gabriel Jesus continuava aberto. Querendo ou não, no Liverpool, um dos pontas entra para passar de lateral, para ter opção ali no meio, para puxar o zagueiro e dar espaço. No Brasil isso não tá acontecendo. Pra mim, isso é literalmente culpa do técnico. Ele não tá sabendo aproveitar a característica do Firmino que faz ele se destacar de fato no futebol europeu, que já faz ele se destacar há muito tempo. Mas a seleção brasileira há muito tempo vem apresentando, parece futebol de prego. Se o Neymar joga na esquerda, ele fica pregado ali na esquerda. Se o Jesus joga aberto na ponta, ele fica pregado na ponta direita. Não existe uma movimentação. E aí vem a questão também, talvez, de falta de tempo, de treinamento, né? Com toda a equipe reunida. Enfim, o Tite tem a sua parcela de culpa, mas eu acho que o Firmino poderia
procurar um pouco mais o jogo para dar mais opção para a seleção brasileira. Pediu o Paquetá sem levar cartão. O terceiro bloco aqui. Calma, vai chegar a sua hora de falar do Paquetá. Essa bola tá guardada pra você. Olha, sem cartão, não vai ter cartão. Não vai ter sem spoiler. Eu posso pedir o Paquetá sem medo hoje. Vamos esperar o terceiro bloco chegar, Gabriel. Vamos ver como é que tá o meu humor. Entendeu? Vamos ver o que você vai falar. Porque vai saber, você e o Rodrigo estão combinando as coisas escondidos. Senhores, alguma observação antes de irmos para o intervalo? Valeu. Desculpa, com relação a essa mudança de postura durante o jogo, o Firmino tem que sair da área, eu concordo, em determinado momento. Ontem, o que a gente viu foi um Paraguai que abdicou do direito de atacar em alguns momentos do jogo, principalmente quando ficou com um homem a menos. Então a solução para mim não é apenas você tirar um cara da área para jogar para o meio campo, para jogar do lado do Arthur, do lado do Coutinho, porque tá tudo congestionado. O que faltou ao Brasil foi exatamente essa alternativa de abrir o jogo. E o Brasil ficou dentro daquele funil insistindo numa coisa que você estava vendo que ali ia ser muito difícil sair um gol, a não ser por a genialidade, pela uma jogada fantástica, um jogador individualmente decidindo a partida. Porque fora isso eu cobrei logo no início do programa, essa falta de alternativas que eu vejo na seleção brasileira. Anderson. O Firmino, a gente espera muito ele ser um 9, mas ele não é um 9. Eu acho que, na verdade, o futebol brasileiro tem uma carência gigantesca de um 9. E a gente ficou muito mal acostumado, vendo o Romário, vendo o Ronaldo, o Careca também foi um excelente 9. Então, assim, o Casagrande. Então, assim, a gente tem muita saudade, né? E a gente fica sempre esperando o novo. Acho que o grande problema nosso é sempre esperar o novo, né? O novo 9. E aí não tá funcionando, então... Tá cavando. Anderson. Ele fez um grande 9, o cara era grande. Porra. Meu Deus do céu, que cavado, hoje Rodrigo. ele tá inspirado hoje. Que cavado, Rodrigo. Anderson, encerra aí, Anderson. Rapidão. Então, assim, eu acho que o Firmino, ele tá merecendo um banco e agora, infelizmente, a gente não tem um 9, né? A gente não tem mais o Richarlison seria uma boa opção, mas tá cortado, tá fora. Não, pode voltar pra final, mas por enquanto tá com a goela inchada. Enfim, vamos ouvir mais uma história do Gabriel no Futebol de Verdade e já a gente tá de volta logo depois do break. Aguenta aí. É isso, galera. No Futebol de Verdade de hoje, vou estar lembrando um caso que aconteceu em 2016, um jogo entre Duque de Caxias e Gonçalense lá no estádio de Los Lários, em Xerém, Duque de Caxias. Uma situação curiosa e um pouco tensa ao mesmo tempo. Ainda no primeiro tempo, cerca de 20 minutos de bola rolando, começou uma certa confusão na arquibancada. E uma das pessoas envolvidas nessa confusão era o pai do goleiro Bernardo, que estava defendendo a equipe do Duque de Caxias. O goleirão não teve a menor cerimônia. Com a bola rolando, ele parou, saiu correndo, subiu uma escadaria que dava acesso à arquibancada e foi se meter na confusão. Isso com bola rolando. O jogo ainda seguiu por alguns segundos até que o juiz percebeu o que estava acontecendo e paralisou a partida. Cerca de 10 a 15 minutos de pausa no jogo, a confusão foi contornada até com uma certa tensão, com a utilização de força policial, até que o Bernardo voltou. E o juiz não fez rigorosamente nada, deixou o goleiro voltar para a partida. Normalmente, ele retomou o jogo e o Duque de Caxias, no fim das contas, perdeu a partida por 5-0. Uma das derrotas mais duras da equipe da Baixada Fluminense naquele ano, quando quase foi rebaixada na segunda divisão do Campeonato Carioca. Ou seja, um estádio relativamente vazio, com poucas pessoas presentes, uma confusão na arquibancada, o cara teve tempo de olhar para a arquibancada e perceber que o pai dele estava no meio. A situação tensa se formou e o goleiro deixou o gramado para participar dessa situação e depois voltou normalmente. Algumas das situações mais tensas que são possíveis serem observadas num jogo onde não tem tanto público e onde o próprio jogador consegue formar esse contato com a arquibancada. Foi um dos momentos talvez mais tensos daquela segunda divisão do Campeonato Carioca em 2016, envolvendo o goleiro Bernardo do Duque de Caxias, que no fim das contas ainda amargou uma derrota por 5-0. Esse foi o Futebol de Verdade de hoje. A gente se vê na próxima. Chegou a hora
hora de impulsionar o seu futuro com a pós-graduação à distância da Universo. São diversos cursos nas áreas de saúde, humanas e empresarial com mensalidades a partir de R$ 230. Faça uma especialização e conquiste o seu sucesso profissional em no máximo 18 meses. Ex-aluno da Universo tem 20% de desconto. Inscreva-se em universo.edu.br. Início das aulas em julho. Olá, sou Thaís Ribeiro e você pode conferir na nossa programação as principais notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo aqui na TV Universo. O Boletim TV Universo vai ao ar em 2 edições, de segunda a sexta-feira, uma na faixa das 4 da tarde e a outra na faixa das 8 da noite, que vai levar para sua casa as últimas notícias da sua região e de todo o país. Segurança, política, saúde, esporte, onde você estiver. Então, temos um encontro marcado. Te espero! E aí galera, beleza pura? Aqui é o Naldo Bene e eu também tô ligadaço aqui na TV Universo. Voltamos aí do comercial, voltamos do break e agora para falar da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que infelizmente nós trazemos mais notícias. No domingo o Brasil enfrentou a França, a dona da casa, em Le Havre e acabou perdendo por 2-1 na prorrogação. Antes de tudo eu queria só perguntar para vocês qual é o nosso problema com esse tal de nome, esse tal de Henry, né? Foi 2006, agora o Henry tirou a gente também. O que acontece? A camisa amarela bate de frente com o Henry, aí o jogador fica amarelo também? Qual é a esquema? Teve uma diferença, né? Ninguém ajeitou o meião agora. Não, mas tava livre dentro da área do mesmo jeito. Tava lá pra empurrar a bola pra dentro sem a menor dificuldade. Fala pra mim, Rodrigo. As meninas não precisaram ajeitar o meião, né? Já tava bem colocado antes. Mas é aquilo, né? Já era um resultado previsível, né? É, previsível. Era assim. Apesar de que é bom te lembrar que tanto a Debinha quanto o Vadão falaram que as meninas jogaram de igual para igual com a França. E, ó, vou ser bem sincero com vocês, eu me surpreendi em ver como a marcação do Brasil estava bem ajeitada, coisa que não tinha acontecido a Copa inteira. Né, elas conseguiram acertar a marcação, o Vadão conseguiu acertar o esquema de marcação e a França teve muita dificuldade para chegar e só chegava basicamente com bola na área. A gente sabe que a França é muito forte nesse tipo de jogada, não à toa os 2 gols saíram assim. Se não bastasse isso, tem simplesmente uma das maiores jogadoras da Copa, que é a Renat, literalmente maior, né? Que ela tem 1,90 m de altura, grande pra Dedéu, a zagueira da França. Cara do Willian Arão. Com Kimpembe. Nossa senhora. Com Kimpembe também. Kimpembe, nossa. Olha, vocês estão demais, hein? Vocês estão demais. Eu tô de bom humor mesmo, pra não dar cartão amarelo pra vocês. A torta direita, acho que eu tô de bom humor mesmo. Putz. Enfim, elas jogaram de igual pra igual. Eu vou perguntar pro Rodrigo Campos, o que faltou ao Brasil? Porque foi por pouco. A gente conseguiu chegar na prorrogação e tudo mais. E a gente teve chance de fazer o 2-1, né? A Debinha acabou perdendo um gol nos cornos. E logo depois a França fez o segundo. O que faltou ao Brasil? Foi calma, foi sorte, foi o quê? Eu acho que seria até uma covardia para essas meninas, principalmente pelo que elas fizeram nesse último jogo, falar o que faltou para o Brasil neste jogo. O que falta ao Brasil é aquela estrutura lá de trás, é um trabalho mais valorizado, mais seriedade. E isso é uma coisa extremamente complexa, porque eu sou radicalmente contra a coisa do modinha, e hoje nas redes sociais isso é muito comum. Hashtag estou com vocês, meninas. Hashtag... Não.
Mas aí acaba a Copa do Mundo, como acabou para o Brasil há uma semana, e ninguém fala mais no assunto. Eu acho que está na hora de profissionalizar de verdade o futebol feminino, ou pararmos com a demagogia de falarmos somos todos meninas do Brasil naquele período de 20 dias, um mês, enquanto a seleção está na Copa do Mundo. É isso que está faltando, enxergarem esse esporte, essa modalidade, as meninas do Brasil, de fato, como um esporte que pode ser rentável, pode ser competitivo e deve ser encarado com mais seriedade, mas é o ano inteiro, não é só naquele período. Então chega naquele período, a gente deposita todas as nossas expectativas na Marta, na Pretinha com 41 anos, e aí a gente começa, como eu falo a gente, a grande parte das pessoas que hoje colocam nas redes sociais esses apelos, essas campanhas, mas para identificar quem é a 6, quem é a 5, onde ela joga, nunca vi jogar. Aí de repente, eu tô torcendo muito por ela, estou sofrendo por ela. Isso é demagogia barata, não acho isso legal, acho que é preciso encarar com a seriedade, a mesma seriedade que as meninas entraram em campo contra a França, é preciso que o cidadão brasileiro encare esse esporte para que ele seja, de fato, reconhecidamente como uma potência aqui no Brasil. E houve um início, né, de trabalho aí por conta da Confederação Brasileira para tentar organizar o campeonato, muito por conta da pressão colocada pela Conmebol nos clubes. Que por acaso se espelhou em alguma coisa que a UEFA já fazia. A Conmebol não gosta de ficar atrás da UEFA nunca. O que a UEFA faz, a Conmebol imita, né? Não é à toa que não falar assim. Mas enfim, aí houve um início de... Calma aí. O que você ia falar? Não, eu ia falar, por isso que a sede fica no Paraguai. Mas, você forçou. Essa foi boa. Mas, o início do trabalho da CBF só começou por conta da pressão da Conmebol, porque se não tivesse pressão na confederação e nos clubes para que pudessem disputar os torneios masculinos, nem isso teria sido feito pela CBF. A gente critica o Vadão por às vezes armar o time errado, por jogar de uma maneira um tanto quanto arriscada, como você mencionou até em programas anteriores, no mano a mano na defesa, sempre no 1 contra 1 no ataque. A gente critica o Vadão por isso. Mano a mano, né? O mano a mano. Olha o Vadão... os Rodrigos hoje. Olha. Não, ele me inspirou, ele deixou quicando. Olha, papai do céu. O Vadão, ele teve pouco tempo para treinar a seleção. Ele teve diversos problemas para convocar a seleção. No meio do trabalho, ele teve problema de contusão da Marta, da Cristiane, que são as duas principais jogadoras. Perdeu a Andressa Alves na Copa. Então, foi o que o Rodrigo falou. É a questão da estrutura. Desde lá de baixo, desde do alicerce. Tem que começar, desde trabalhando no futebol feminino nas escolas, começar a produzir novos campeonatos que sejam realmente valorizados, não só na parte técnica, mas também pelo mercado, abrir o mercado, questão de marketing, enfim. Muita coisa precisa ser mudada no futebol feminino brasileiro para que ele alce voos maiores. Só fazer mais uma crítica, para a gente não esquecer dos clubes. São obrigados agora a participarem da primeira e da segunda divisão. Aconteceu uma coisa aqui no Rio de Janeiro interessante, né? Botafogo, por exemplo, ele foi obrigado a disputar, montou uma equipe faltando uma semana para começar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Uma semana para juntar um monte de jogadoras e colocar dentro de campo. E aí eu não quero entrar no mérito de desempenho dentro de campo. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você monta uma equipe com uma semana, não existe trabalho de base, não existe trabalho de formação. E aí o que resulta é numa equipe fraca, quando você tem a seleção. E aí dentro de campo, o que faltou? Faltou ter qualidade do mesmo nível da França, do mesmo nível da Alemanha, da Austrália. Hoje o Brasil é segundo, terceiro escalão do futebol feminino e aconteceu o resultado óbvio. E olha que o Brasil ainda fez frente o suficiente para levar para uma prorrogação, mas o erro está lá no início, no trabalho de base, no pouco investimento, nessa formação capenga que o futebol feminino tem aqui no Brasil. Aproveitando o que você disse, Gabriel, bom lembrar também que, por exemplo, o Flamengo disputa o feminino de futebol fazendo ali um acordo com a Marinha, né? Flamengo Marinha. A Marinha cede jogadores pro Flamengo que veste a camisa
e participa do torneio. Quer dizer, o próprio Flamengo, que teoricamente tem uma equipe mais entrosada, com técnica, na verdade só tem uma equipe. Só tem uma equipe porque a Marinha cede jogadores. Na verdade, o Flamengo não tem trabalho nenhum. Só a marca. Exatamente, é só a marca. Não tem trabalho nenhum de construir o elenco, de moldar a jogadora, de procurar. Ela chega lá, bota a camisa e pronto. Exatamente, é isso aí. Dá uma cornetada também no Vadão também, né? Porque Aproveita que tá na pauta, já a gente tem que ir no comercial. Manda abraço e fala do Vadão aí. Porque o Vadão falhou muito, assim, né? Acho que ele se omitiu mais. Que a gente viu o Brasil mais na transpiração do que na inspiração. E o momento que o Brasil tava bem no jogo, o Vadão ele não dava uma instrução. A gente não vê o Vadão, só via o Vadão parado, perplexo. Mas saiu o padrão na CBF. Pois é, mas a gente vê que é mais, uma politicagem do que a própria competência do treinador. Acho que falta também ter um bom treinador também. O Tite é muito bom, até então era o melhor. Mas e o Vadão? Por que o Vadão? Será que não tem outros melhores? Não, eu concordo. Inclusive, eu não entendo o porquê dele ter tirado o Formiga. Eu sei que é 41 anos, não é pra qualquer um jogar 120 minutos, é uma coisa muito complicada. Pra qualquer jogador, seja homem ou mulher. No Mundial não tava 100%. Exatamente, a Marta ficou até o fim. A Formiga, tudo bem, tinha cartão amarelo, mas pô, o alicerce defensivo do time, quem começa a organizar as jogadas, num jogo de mata-mata, você tá na prorrogação, você tem que deixar a peça ali do meio de campo, que é a mais importante no campo. É que nem se ontem o Tite resolvesse tirar o Arthur e deixar o Alan. Pra mim não faria nenhum sentido, porque o Alan, inclusive, fez uma partida muito fraquinha. Então tirar a Formiga, deixar a Debinha ali no meio pra fazer essa função, acaba dificultando bastante, até em bola alçada dentro da área, como a gente viu, porque a Formiga chega fechando por ali. Enfim, a gente vai pra um rápido intervalo, mas antes, eu só queria dizer aqui, por tudo que a gente tá falando aqui sobre o futebol feminino, é bom lembrar também do recado que a Marta mandou, porque é o fato. Isso tudo aqui que todo mundo falou é a verdade. Agora a Marta tem 36 anos, a Formiga tem 41, a Cristiane tem 37, né, um ano mais velha que a Marta. Esse time, gente, que a gente viu jogar e fazer coisas absurdas no mundo do futebol feminino, acabou. Esse time acabou, esses nomes acabaram. Essas meninas, elas estão prontas para se aposentar. Elas não têm mais idade para ficar jogando para sempre. A Marta, com 36 anos, vai estar com 40 na próxima Copa do Mundo. E sem o investimento, tudo isso que a gente falou, a organização, a CBF finalmente tomar vergonha na cara e forçar os clubes a, de fato, fazer uma peneira, fazer um centro de treinamento, compartilhar o centro de treinamento com as meninas, porque se tem a integração de meninos com o profissional, tem que ter também de meninas com o profissional. Tudo isso tem que ser feito. A Marta falou, esse pessoal não vai estar mais aqui, não vai estar mesmo. Não vai estar mesmo. A gente pode estar vendo, se bobear, até o fim da seleção feminina, porque as meninas que jogam lá fora, que teoricamente são muito mais profissionais, e são, né, de fato, profissionais muito mais do que as que jogam aqui no Brasil, até pela estrutura que tem lá fora, essas meninas também não são muitas. Elas saem daqui meio que despreparadas e tem que ficar lá um tempão treinando, muitas delas são reservas. Enfim, a gente tem que pensar muito bem na maneira como a gente está construindo o futebol feminino, porque hoje, aqui no Brasil especificamente, a gente dificilmente vai ver esse time jogando de novo, um time parecido com esse, se as coisas continuarem assim. Enfim, a gente vai pro rápido intervalo e já volta para falar sobre mais Copa América. Prepara-te! Quer garantir o seu diploma sem sair de casa e com preço acessível? Na Universo EAD, você começa a estudar pagando apenas R$ 49,90. São diversos cursos nas áreas de saúde, humanas e gestão. Procure o polo mais próximo de você e realize o sonho de fazer uma graduação. Seu melhor investimento é você. Inscreva-se vestibularuniverso.com.br e comece a estudar já no segundo semestre. Olá! Sou Thaís Ribeiro e você pode conferir na nossa programação as principais notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo aqui na TV Universo. O Boletim TV Universo vai ao ar em 2 edições, de segunda a sexta-feira, uma na faixa das 4 da tarde e a outra na faixa das 8 da noite, que vai levar para sua casa as últimas notícias da sua região e de todo o país. Segurança, política, saúde, esporte, onde você estiver. Então, temos um encontro marcado. Te espero!
E aí galera, beleza pura? Aqui é o Naldo Bene e eu também tô ligadaço aqui na TV Universo. Muito boa noite, voltamos. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu mando no time aqui, eu que falo tudo que vai acontecer. Hoje eu tô até tranquilo, entendeu? Tô de boa, não tô dando cartão pra ninguém. A gente tinha aqui na pauta o Richarlison, a gente já falou sobre ele no primeiro bloco. Vou dar a palavra pro nosso querido Gabriel, que tava louco pra falar sobre o Lucas Paquetá. Gabriel, pode falar, tá na hora do Paquetá ser titular, porque o Coutinho não tá bem? Tá na hora do Paquetá. Coutinho não é um jogador Depois dessa temporada espetacular que ele teve no Milan, tá na hora dele brilhar também pela seleção brasileira? Não foi tão bem no Milan, brincadeiras à parte, mas tá na convocação e é um jogador que cumpre bem a função. É o cara de meio de campo que pensa o jogo, que tem um bom passe, que tem arremate de fora da área. E de repente você até acha o Coutinho pela ponta uma formação mais encaixada. Eu fico brincando aqui pedindo Paquetá e eu não sou um grande fã do Paquetá, só que tá na convocação. Imagina se fosse. Mas tá na convocação, tá na equipe. Hoje é preciso um jogador com essa capacidade de pensamento no meio de campo que o Felipe Coutinho não tem e o Paquetá pode entregar. Por que não, que Paquetá? cara é essa aí, Anderson? Capacidade de pensamento, o Paquetá vai bem, né? Tô esperando muito de Paquetá. Um turismozinho em Paquetá é bom, né? Tô esperando muito Paquetá. Aliás, Paquetá mesmo? é bom lembrar que ninguém chegou nem perto dos palpites, né? Então ninguém ganhou cartão amarelo. Seleção feminina 2x1 França, né? Passou batido. Que 2x1 França? Você meteu 1x1 e pênalti, 2x2 e pênalti. Falei Você deu o mesmo resultado do Gabriel. 2x2 e pênalti. Cheio de gracinha. Hã? Eu ainda falei 1x0. Pois é. Então, cheguei perto, foi 2x1 França. Não, senhor. A França ganhou. Tá errado. Conheço. Dentro do Pedro Voado, ele tá demais. O cartão por reclamação. Não tem essa, não. Vamos lá. Voltando ao tópico Paquetá. Fala você, Digão. Pode falar do Paquetá. Falar do Hashtag Paquetá. Paquetá titular. Pelo amor de Deus, aí, calma, professor, calma. O Paquetá, o que o Gabriel falou, é a única opção que tem, por exemplo, para substituição do Coutinho. Mesmo assim, eu não utilizaria o Paquetá. Eu preferia a entrada do William ali na posição do Felipe Coutinho. Era a pergunta que eu ia fazer pro Rodrigo Campos. Se de repente a alternativa não poderia ser o William jogando mais enfiado. De repente. Ou então até o David Neres mesmo. Até mais por ou menos. coerência, eu vou insistir em dizer que o que está faltando não é trocar uma peça por outra. Sai o Coutinho, entra o Paquetá, entra o William. Se não mudar a postura da seleção. Porque são todos eles bons jogadores. Eu digo isso mesmo porque exatamente pela postura do Coutinho. O Coutinho, esse meia, teoricamente, do Brasil, ele é um cara que ele tem que chegar na área. O Tite tinha esse meia que chegava quando ele tinha o Paulinho, uma vez, e o Renato Augusto, qualquer um dos dois, que faziam esse papel. Tinha liberdade para chegar. Exatamente. Quando o Tite escala o Arthur, ele perde essa característica no volante. Então quem tem que entrar na área é o meia. No caso, Felipe Coutinho. Mas ele não tá conseguindo fazer esse papel de entrar e tabelar com os atacantes. É por isso que eu falo sobre tirar o Coutinho e colocar uma outra pessoa. Porque o Arthur não vai fazer esse papel, isso também não é característica do Alão. Os volantes que a seleção tem não cumprem esse papel do jogador surpresa que chega na área. Daquele meia que vem de trás. O Felipe Coutinho, teoricamente, teria que ser esse cara, mas não tá conseguindo. De repente não é o caso de colocar o William, David Neres, alguma coisa do tipo? Eu acho, mas ele hoje não tá conseguindo. Mas, de repente... volto a dizer, se a seleção tiver a alternativa de jogar mais aberta, utilizar mais os dois laterais, principalmente pelo lado direito, que existe uma força um pouco maior, uma experiência um pouco maior, acho que essa infiltração do Felipe Coutinho tende a aparecer. A tendência é essa. Mas não seria nenhum absurdo, de repente, testar o Paquetá, ou o Neres, ou o William, até fazendo essa ligação, criando essa alternativa, essa possibilidade. Mas o Brasil precisa mudar a mentalidade. Vai trocar um ou outro e vai continuar com aquele toque de bola improdutivo ali atrás, com a seleção adversária mais fechada e o Brasil encontrando uma dificuldade incrível para entrar. Vou continuar cobrando o Felipe Coutinho, acho que ele tem potencial para jogar muito mais
do que ele vem jogando. Acho que o Paquetá, para entrar de repente no segundo tempo, colocando uma correria, tem potencial para isso. É um jogador bacana, mas eu também não consigo imaginar o William titular absoluto da seleção brasileira. Pronto, seus problemas acabaram. Tem o William, não consigo imaginar isso, até porque ele... Não tem não é falar mal do William. Não é falar mal do William. Mas falar mal do William, não pode falar mal do 10. O 10 é o William, não pode. Mas não é falar mal. Mas por que o William é 10? Mas abre o olho. Mas o William é 10? O William usa a camisa 10. Sim, o que justifica o William? Você não pode falar 10, é a camisa sagrada do futebol brasileiro, você não pode falar mal do camisa 10. Mesmo o William vestindo? Mesmo o William vestindo. Se fosse o Brocador usando, não ia ter problema. Se fosse o Almir que jogando no Botafogo, jogando no Bangu, no Flamengo, podia ser o 10. Mas é um bom jogador, aí é um 10. Cadê o cartão? Se fosse o Diego, podia ser o 10. Podia ser o 10. Podia ser o 10. Ô Anderson, chega de sola. me diz um negócio. Você acredita que a única coisa que ainda dá um gostinho pra seleção é o Cebolinha? Eu até... O Cebolinha, ele é uma música de uma nota só, né? Ele só tá ali sozinho e ele sempre corta pra direita, procura sempre o fundo pra dar o mesmo drible, 2, 3, quem vier, mas tem que ter mais. Tem que ter alguém pra chegar junto dele, fazer a jogada, entendeu? Tem que ter um outro tempero ali. O Cebolinha que vai resolver. Salsinha. Gostei de ver a seriedade do Anderson. Todo mundo aqui rindo, ele conseguiu se segurar. Tá de parabéns, bem, né? olha. O comentário dele, né, foi baseado até em outro programa de televisão. É, isso. Rodrigo, aqui, você acha que o Cebolinha, até pela estreia do filme Turma da Mônica Laços, quer ser mais protagonista ainda na seleção? Aí é uma chance também, de repente, de tentar garantir, não só com os patrocinadores da seleção, a diária e tal, mas também no independente. O que você acha, Gabriel? O Cebolinha, ele concordo que tá precisando de um parceiro, né? Um outro tempero ali. Não sei qual tempero vai vir com a Cebolinha, não sei. Eu não sou muito bom na culinária, então não vou opinar nesse sentido, mas realmente tá um jogador muito isolado. Mas jogou bem, né? Acho que é um jogador que a gente pode dispensar das críticas nesse último jogo. Rodrigo, você falou sobre o... Não, dá medo agora. Não. Sinceramente. Eu ia até falar, quando corta a Cebolinha pela direita, é de chorar. Mas eu vou ficar calado. Pô, essa é boa. Perto do nível atual é boa. A gente... Você falou no primeiro tempo, no primeiro bloco, que a gente não podia esperar o Coutinho sendo protagonista, até porque ele não costuma ser protagonista. Mas assim, o Everton tá buscando esse protagonismo de qualquer maneira. Né? Eu acho que até de maneira exacerbada, né? Digamos assim, muitas vezes ele quer mostrar até demais, né? Até porque a galera tá pedindo ele, né, e tal. Então ele tá indo com tudo pra cima, prendendo demais a bola, tentando drible o tempo todo. Pô, será que também seria o caso de alguém tentar conversar com ele? Calma, bicho, você tá aparecendo, você vai ter tua chance. Mas aí o que acontece? Ele é aquele herói inesperado. O Felipe Coutinho não. A partir do momento que não tem o Neymar, todas as atenções se voltam para o Felipe Coutinho. O Everton acaba sendo um franco atirador, com todo respeito ao profissional, mas ele não tem essa responsabilidade. Inclusive já tá meio que falando em tom de despedida. Sim, ele não quer saber para onde vai, eu acho isso uma postura muito legal dele, não quer saber como andam as negociações, ele quer se concentrar na Copa América e eu valorizo muito isso, esse perfil de jogador que não quer se envolver neste momento. Mas então, se o Everton for numa partida nota 10, nota 6,5 ou nota 5, para ele é quase que indiferente, porque não existia essa expectativa para ele. O que não pode é o Felipe Coutinho receber a nota 5. Ou como se o Neymar estivesse jogando, o Neymar recebia nota 5. Essa que é a diferença. Então ele tá lá, faz um gol como ele fez, de fora da área, um golaço. Surpreendente. Felipe Coutinho não. Deveria ter mais possibilidade de fazer esse tipo de gol. Então hoje o Everton tá solto para isso. Para se consagrar ou ser mais um. E eu acho também que o Everton deve estar jogando com algum ponto eletrônico, né? O narrador, agora só, né, o principal narrador da Copa América, só exalta a jogada do Cebolinha, inclusive o chamando de Cebola. Já mudou. É verdade. Já tá íntimo. É que nem quando você é amigo tipo do Thiaguinho ou do Rodriguinho, que aí você chama de Thiago, Rodrigo. Thiago, né? Você tira o diminutivo quando você é parceiro do cara.
Já tá assim, Aí ele o narrador. deixa de ser o personagem da Não, eu história já dos vi- quadrinhos e passa a ser realmente um tempero. Eu já vi gente se referindo ao Felipe como Couto. Eu vi aqui o Couto. Menino Couto. E aí é chama uma de forçação, né, Felicinho. amigo? É. Ai, meu Deus do céu. Essa gente. Eu só queria falar uma coisa antes da gente ir pro break, só pra não deixar passar batido. Ontem o Brasil meio que exorcizou um fantasma, né, contra o Paraguai. Porque perdeu 2 Copas da América pro Paraguai, empatando também, caindo nos pênaltis. Inclusive, que o Brasil perdeu 4 de 5 pênaltis, né? Foi um negócio assim. Ontem a gente só perdeu um pênalti. Mas foi do Firmino, que já não tá bem. E, diga-se de passagem, eu acho que fazia muito tempo que eu não via um pênalti tão mal batido. O pênalti que eu vi mais mal batido, recente, assim, tão mal batido quanto o Firmino, foi o que veio logo depois na seleção paraguaia, que conseguiu ser Bem tão recente. ruim quanto. Sabe qual é? Imediato. Logo depois. Se não fosse isso, sei lá, cara. Porque foi muito ruim a batida do Firmino. É muito ruim a batida do Firmino. Isso é consequência da fase ruim? Será? Tá faltando tranquilidade pro Firmino? Acho que é do momento, né? Acho que é um momento infeliz do jogador. Não acredito que isso interfere tanto. É um torneio de tiro curto. Não sei se o psicológico dele tá tão abalado assim por não estar atuando num nível tão alto. Acho que é o momento. Fez uma escolha, tentou uma batida alta, perdeu o direcionamento da bola e saiu aquela coisa horrorosa. Eu acho também que aí falta o dedo do treinador também. Tá vendo que o cara não tá legal? Bota o cara pra bater. Quando o Gabriel Jesus foi fechar as cobranças, eu fiquei desesperado. Também. Eu fiquei Também. desesperado. Agora, mais um fantasma já foi embora. Agora falta o próximo, que é a semifinal no Mineirão. E depois a gente vai pegar o Uruguai lá na final. Prepara, Uruguai. Segura. Aliás, o Mineirão assombradíssimo, né? A gente vai falar disso no próximo bloco. Enfim, vamos pro break rapidinho e a gente já volta. Aguenta aí. Ah, sim. Não, eu fiz merda. Não tem problema não. O corte vem pra cá, eu chamo. Enfim, a gente vai pra um rápido intervalo, mas antes vamos ver como é que foi a reação da galera nos pênaltis lá no Cunha Oceânico. Galera ajoelhando no chão, pessoal ainda assim achando que o Brasil não tá lá essas coisas, mas pelo menos passou, mesmo que com muita emoção. Vamos ver a Thaís e depois a gente vai direto pro break. Aguenta aí. Como havíamos combinado, nós estamos de volta aqui ao Cunha Oceânico para mais um Copa no Bar. Hoje, quartas de final, Brasil e Paraguai. Quem será que ganha? Como é que tá a expectativa da torcida? Vamos conferir? Vem, Mamal! Que for melhor para nós, né? Mas a expectativa tá boa pro Brasil? A torcida tá positiva? Torcida positiva, com tudo em cima. Goleada. Classificação. Sei não, hein? Mesmo com a expectativa positiva, a torcida aqui acredita em um jogo tenso. Qual o placar? 3-0 Brasil. Sem sufoco ou com sufoco? Com sufoco. Sem sufoco. Sem sufoco. Não é brasileiro, né? Sem sufoco não presta. 2-0 sofrido. Queria falar nada não, mas hoje teve saudade do menino Ney, sim senhor. Do futebol dele. Só do futebol do Neymar. E do que a gente não viveu ainda com ele. Com esse placar não faltou tensão, nervosismo para a hora das penalidades. Teve até aquele ditado do ajoelhou tem que rezar, só Jesus. Olha, mesmo com a classificação garantida, a Dona Rosa não ficou satisfeita não, viu? O time tá ruim, né? Não tá fazendo aquilo que a gente espera. E eu acho que também depois daquele 7-1, aquilo doeu tanto, que a gente fica na expectativa de se perder de 1-0, que já tá bom, entendeu? Então a gente meio que perdeu. A seleção vai ter que trabalhar muito para nos fazer ter de novo orgulho de assistir aquele futebol que a gente foi acostumada. E o Copa no Bar fica por aqui, graças a Deus com uma classificação. Te espero no próximo programa.
Quer garantir o seu diploma sem sair de casa e com preço acessível? Na Universo EAD, você começa a estudar pagando apenas R$ 49,90. São diversos cursos nas áreas de saúde, humanas e gestão. Procure o polo mais próximo de você e realize o sonho de fazer uma graduação. Seu melhor investimento é você. Inscreva-se vestibularuniverso.com.br e comece a estudar já no segundo semestre. Olá, sou Thaís Ribeiro e você pode conferir na nossa programação as principais notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo aqui na TV Universo. O Boletim TV Universo vai ao ar em 2 edições, de segunda a sexta-feira, uma na faixa das 4 da tarde e a outra na faixa das 8 da noite, que vai levar para sua casa as últimas notícias da sua região e de todo o país. Segurança, política, saúde, esporte, onde você estiver. Então, temos um encontro marcado. Te espero! E aí galera, beleza pura? Aqui é o Naldo Bene e eu também tô ligadaço aqui na TV Universo. Voltamos agora para falar sobre a semifinal da Copa América. O Brasil venceu o Paraguai nos pênaltis, é verdade, mas passou para a semifinal. Vai pegar a Argentina no Castelo Amaldiçoado da Pampulha, às 9h30, no dia 2 de julho, que é uma terça-feira. Castelo Amaldiçoado da Pampulha é um Mineirão, para quem não sabe. O Brasil tomou 7-1. Rodrigo. Tá com medo do Mineirão, cara? Mineirão é pra dar medo? Não. Argentina. Também não. Essa Argentina não dá medo, não. Só tem uma atenção especial ali no extraterrestre, e o resto dá pra controlar bem. A seleção brasileira é um time que dificilmente sofre gol. Rodrigo Campos, vamos lá. A Argentina tá jogando mal, é verdade, não tá nos seus melhores dias, ainda muito desorganizado, problemas internos e tudo mais. Só que como o Rodrigo falou, tem o tal do camisa 10, esse tal de extraterrestre aí. Se esse desgramado resolve jogar contra a gente, o que a gente pode fazer para impedir de atuar? Como é que a gente pode segurar um pouquinho mais? O problema é que a Argentina não vem sendo a Argentina, mas o Brasil também não vem sendo o Brasil. Então, da mesma forma que nós brasileiros olhamos e falamos, a Argentina não é isso tudo, lá em Buenos Aires os caras estão falando a mesma coisa, o Brasil também não é isso tudo. Então, se a gente der a falta de sorte de ter o Messi desequilibrando, tomara que não, a situação pode se complicar. Por outro lado, eles podem, em determinado dia, nesse jogo, por exemplo, pegar o Felipe Coutinho inspirado como nunca esteve nessa Copa América. Então eu vejo muito equilíbrio. É claro que a camisa da Argentina é pesada, a gente precisa respeitar. Por outro lado, eles pensam a mesma coisa. Jogar em casa é um fator extremamente positivo. Sim, jogar no Mineirão tem o fantasma dos 7-1. Por outro lado, o fantasma de perder para os pênaltis no Paraguai foi quebrado no último jogo. Então eu vejo um equilíbrio muito grande. Não tem por que ter medo da Argentina. Tem que ter respeito, cuidado, cautela, marcação especial nos principais jogadores. E o Brasil tem condições de passar desde que jogue como o Brasil. Anderson, a imprensa argentina, ela tem questionado muito o técnico quanto às escalações dele. Já mudou diversas vezes a escalação da Argentina e a imprensa argentina diz que isso é muito o que causa a instabilidade do time, né? E tem um cara que joga muita bola, que permanece no banco, que continua no banco, eu acho que nunca vai sair do banco, que é o Dybala. Você acha que se o Dybala entra, ajuda
a Argentina, de repente o Dybala e Agüero jogando juntos, por exemplo, pode ajudar a Argentina, pode ferrar com a gente. O que a Argentina pode fazer além de Messi? Acho que o Dybala, primeiro ele tem que se colocar, na verdade, no lugar dele. Porque ele mesmo fala que é muito difícil jogar com o Messi. Ele não falou que ele não queria jogar com o Messi. Mas, justamente, ele tem que se colocar, porque ele tem que entender que a Argentina tem que sim jogar pro Messi. Porque o Messi é o diferencial. Ele é o nosso. O Dybala pra jogar com o Bruno César. O Dybala é o Felipe Coutinho. Não fala o Bruno César não, que ele tá lá operando áudio. O Dybala é o Felipe Coutinho, é um cara que é bom jogador, mas não é o Messi. Entendeu? Então ele tem que se adaptar sim ao Messi. E ele não quer, ele é estrela e tudo mais. Agora, eu acho que pro Brasil tem a vantagem do Casemiro. A volta do Casemiro dá uma segurada no Messi. Porque já sei não, hein? Eu acredito que dá uma proteção maior às zaga. Pelo menos está acostumado a jogar contra, né? Já tá mais acostumado. Nos clubes não contrato muito Messi, não. Pelo menos não o Marcelo que tá ali, porque o Marcelo já cansou de tomar o olhada do Messi. Gabriel, aproveitando o que o Anderson falou, o Dybala tem que se colocar no lugar dele e tal. Reclama que é difícil jogar com o Messi. Você acha que na Juventus ele reclama também de jogar do lado do Cristiano Ronaldo? São poucos os caras que podem jogar do lado dos dois. Ele tem a chance, ele reclama também, fica nervoso? Sim, eu acho que o Dybala é um grande jogador, gostaria muito de ver ele jogando no Botafogo, mas aí ele ia dizer que é difícil jogar com o Rodrigo Pimpão, né? Eu vou te falar, jogar com o Rodrigo Pimpão é fácil, eu quero ver jogar com o Diego Souza. Exatamente. O Dybala é um excelente jogador, né? Acho até que ele poderia ser o titular. Tá prestigiado, bicho. Tá prestigiado. Tá segurado. Eu sou um jogador disciplinado, o árbitro sempre olha com um pouco mais de cuidado. Não é igual você que, enfim... o Dybala é um excelente jogador, né? E ele jogando ali junto com o Agüero, com o Messi, transformaria essa linha ofensiva da Argentina numa linha ofensiva muito forte. Só que ele tem uma questão de conjunto que não acontece, o próprio Messi, que é um craque, não consegue render tanto. Acredito que num dia inspirado desses atletas, né, um jogo muito parelho, sem favorito. Agora o Brasil, né, dentro das condições que possui, mesmo não rendendo o seu melhor futebol, mesmo que a gente ainda critique o Tite, é favorito para esse jogo. E fantasma por fantasma, gente. A Argentina não ganha uma do Brasil quando vale alguma coisa. E tem um outro negócio também, os últimos 6 jogos do Brasil e Argentina no Brasil, 6 ou 7 jogos entre Brasil e Argentina no Brasil, foram todos no Mineirão e tudo foi vitória brasileira. Se não estou enganado, não teve nenhum empate nesse meio tempo aí. Tudo o Brasil ganhando. Então, teoricamente, é um lugar bom para se enfrentar uma Argentina. Né? Também tem o Neymar também. Hã? Tem o Neymar também, que hoje nós não temos. Não, mas já desde antes do Neymar, jogos para trás de várias eliminatórias passadas. Eu me lembro do Ronaldo fazendo 3 gols. 3 pênaltis, Teve isso. Há muito tempo que o Brasil vem jogando com a Argentina lá e vem tendo bons resultados no Mineirão. Vamos esperar para ver se o que a gente vai ver a Argentina se vai baixar o espírito ragatanga de Alemanha e vai dar um tango para cima da gente. Enfim, palpite, gente. Lembrando que quem acerta o palpite no próximo programa ganha um cartão amarelo que pode ser dado até para mim. Ninguém tem acertado, vou fazer o quê? Ninguém tem acertado. Vocês são péssimos de palpite, eu não posso fazer nada. Vou começar por você, Rodrigo, você já tá falando que não é possível. Palpite, Brasil e Argentina, terça-feira que vem, 2 de julho, às 9h30, no Mineirão. Argentina 2, Brasil 1. Olha ele, foi ousado. Vitória da Argentina. Explique-se. Um do Dybala e um do Agüero. Olha, que é isso. Só faltava dizer que o gol ia sair no final, o Armani chegando de cabeça. Não. O jogo vai ser controlado, tranquilo. O Brasil só vai descontar no finalzinho, vai dar aquela pressão meia boca que o Brasil vem dando na Copa América. 2-1 pra Argentina. Gabriel. Anota e me cobra. Melhor jogo da Copa América. Brasil 4, Argentina 3. Olha, gente, a galera a de fora tá nossa, empolgada, hein? Anota, olha, me cobra. Vocês estão empolgados hoje, vocês dois. Rodrigo Campos, vamos ver se você vai manter a expectativa alta assim. Se solta. Fica à vontade. Com detalhes, né, cara? Não sente a pressão, não vou sentir a pressão, não. Acho que o Brasil, mesmo não jogando bem, não acredito nesse jogão de bola, até porque a seleção da Argentina tem sérias limitações. Acho que vai ser um jogo muito tenso, um jogo muito disputado e o Brasil vence 1-0, gol do Felipe Coutinho de pênalti. Eu não vou dizer o minuto certo, aos 43, não, mas vai ser entre os 40 e 42. Conseguiu até colocar o nome de quem vai fazer. Gente, vocês estão demais. Anderson,
Vamos ver se você mantém a toada. Não, mas pra mim é 3x0 Brasil, fora o baile. Aí, viu? Fora o baile? Fora o baile. Mãe de nada de bruxo. Fora o baile. Não, eu vou te falar, eu tô com o Anderson, tá? 3x0 Brasil. E digo mais, 2 do Jesus, tá? Um no primeiro tempo, um no início do segundo tempo. E no final do jogo, o Brasil mata de vez a partida, depois de uma pressão danada. A brincadeira pra acertar o palpite ou pra errar o palpite? Não, o escanteio, Casimiro de cabeça. Mais um do Casimiro, 3x0, 2 do Jesus e um do Casimiro. Tô falando, vocês... Ó, tô falando pra vocês, 3x0 assim, 2 do Jesus e do Casimiro. Enfim, aqui no Copa no Papo, o melhor jogador da partida é a felpa do jogo. Solta a vinheta, querido. Então, gente, felpa do jogo, melhor jogador da partida, Paraguai 0, Brasil 0, 4 Brasil, 3 Paraguai nos pênaltis. Gatito Fernandes. Gabriel. Alisson. Rodrigo. Gatito Fernandes. Anderson. Gatito, Gabriel. Ficou sozinho, né? Eu não queria deixar o coração falar mais alto. O coração falou alto. Eu sei que a gente olha pro Alisson, ele mexe com a gente. Sim. Né? Sujeito, tem que admitir. Um grande jogador, um grande goleiro, talvez hoje no topo do mundo. Bonito, que é uma coisa de louco. Ainda pegou um pênalti. Sim. Eu sei que mexe, mas calma. Uma defesaça no primeiro tempo, talvez. A única defesa que ele fez na Copa América, eu acho. Pegou um penal. Tem muito botafoguense nessa roda. Ó, eu vou te falar, o Gatito pegou demais e inclusive acertou 4 cantos das cobranças de pênalti, né? E quase pegou do Marquinhos. Ele é muito frio, ele é um... Cara, eu sou muito fã dele. Quando o Brasil foi pros pênaltis, eu falei, deu ruim. E a minha preocupação agora é ele não voltar para o Botafogo. É a minha também. Não, o Gatito tem contrato de 3 anos. A minha preocupação, na verdade, foi que o Tite queria os pênaltis com o Gatito. Eu falei, gente, só pode estar... Não, o Tite tentou de tudo pra evitar isso. Deu pra ver que ele tentou de tudo pra evitar isso. Colocou o time todo pra frente de qualquer maneira. Inclusive, no final, era uma bagunça sem fim. Tanto que um jogador sozinho do Paraguai saiu correndo com a bola, quase fazia gol. Era coisa de louco. Mas, enfim, fica aí a saudade do Gatito. E o Alisson, a gente já sabe que mexe com o Gabriel. Sim. Né, o Gabriel olha, eu acho que é a barba, né? A barba igual, eles ficam... o coração tá... Já tá mexido. Pode falar, eu amo o homem, Gabriel, pode falar. Eu usaria essa frase pro Gatito, não pro Alisson. Então vamos lá. Mais tarde nós temos Colômbia e Chile, valendo pelas quartas de final. E amanhã a gente tem Uruguai e Peru também valendo pelas quartas. Os vencedores desses 2 confrontos se enfrentam na outra semifinal. Enfim, gente, a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos. Né, o Rodrigo vai chegar no final do programa sem ser expulso. Quebra de silêncio. Hoje eu tava tranquilo, hoje não dava pra reclamar. Você reclamou, por isso que você tomou seu cartãozinho, só por causa disso. Hoje eu fui super tolerante, não tenho o que reclamar hoje. Então, muito parabéns, Rodrigo, pra você, parabéns mesmo. Tá conseguindo, mais ou menos, né? Tá indo devagarzinho, tá que nem o Ayrton. Mesmo quando joga bem, tem que tomar aquele cartãozinho só pra lembrar a galera quem é. O famoso 3x1. 3x1, exatamente. Muito obrigado também ao Gabriel, nosso contador de história, nosso Forrest Gump, Copa no Papo. Obrigado, Rodrigo, pela participação. E obrigado, Anderson, também, por ter participado. Gente, a gente se vê no dia 3 de julho, tá? 3 de julho, no dia da outra semifinal, a gente volta aqui com o Copa no Papo para falar sobre o jogo entre Brasil e Argentina, tá bom? Beijo pra vocês, até lá!